Olá a todos! Bem-vindos a outro volume de Anime dos anos 90, uma OVA. Minha jornada sem linha de chegada à vista para ver todos os OVAs não hentai dos anos 90. E esta é uma edição muito especial dele. O que é meio estranho, já que a última foi uma edição especial de 1º de abril, mas essa é uma edição especial normal. Olha, eu vou logo direto ao ponto. Hoje vamos cobrir os vários OVAs de uma obscura, porém influente, série de jogos chamada Sotsugyo, uma série de jogos de simulação de criação. Jogos de simulação de criação, termo não oficial, são jogos em que você cria, no sentido de prover, educar, um ser vivo, tipo um animal ou um ser humano, gerenciando seu dia a dia para decidir em que áreas ele vai se sobressair, e essas decisões ditam quais eventos você, como jogador, vê. Não são simuladores de namoro, mas os dois gêneros são primos. Na verdade, eu acho que tá mais pra tipo jogos de bichinho virtual, só que com enredo. O mais famoso desses moldes é a série Princess Maker do Gainax, em que você cria uma filha mágica no mundo de fantasia, mas ela não é a única que existe. E uma de suas sucessoras foi Sotsugyo Graduation, tradução, formatura, em 1992, que se expandiu para várias subséries filhas a partir daí. Essas séries foram todas idealizadas como projetos multimídia e logo renderam uma pequena penca de OVAs, todos nos anos 90. Então, vamos logo matar todos eles de uma vez. Vídeos temáticos são sempre divertidos. Sem mais delongas, vamos começar com... Apesar dessa série de jogos ter começado com Sotsugyo, ele não foi o primeiro a ganhar OVA. Essa honra foi para a subsérie prima de Sotsugyo, Tanjō Debut, tradução, Nascimento Estreia, ou Estreia, cujo OVA foi uma produção de 2 episódios da Animate Film em parceria com a Pierrot, lançada em 1994. Eu quero guardar a explicação do jogo para depois da sinopse por uma razão que fará sentido lá, então vamos à sinopse. A heroína da nossa história é Aki Ito, esta adolescente ruiva com esse fabuloso cabelo, tipo 90% normal, mas com uma única fusão de Uni Maria Chiquinha e rabo de cavalo encaracolado em forma de broca. Mano, sem palavras. Que é uma adolescente normal no Japão contemporâneo de 1994. Ela gosta de ler livros, alimentar uns gatos de rua perto de seu apartamento, sair com sua melhor amiga Kumi para comerem palitos de picolé, etc. Mas na lanchonete que serve os tais palitos de picolé, seu olhar é atraído pelo jovem balconista Mike, que, coincidentemente, também é o nome que ela deu para um dos previamente citados gatos de rua. E sabe como é? Se tem uma coisa que torna um boy irresistível, é saber que ele tem o mesmo nome que um animal que passa o dia se lambendo. Então, ela está de olho nele. 例えば、私が電話で話してても相手は上の空でちっとも聞いてなくてね。こっちが黙るとさ、いきなり他の女の子のこととか話し始めて、やめてって言うと、なんで焼きもち焼いてんのかよなんて笑っちゃってさ、わかる? Pé na bunda dele pra estratosfera, sua besta! こういう泣けちゃう話好き? 割と好き. Sério, você nem imagina. Nicholas Sparks é tipo a minha religião. Nicholas Sparks só lança o primeiro livro dele daqui a 5 anos. Olha, desculpa, é que o idiota que escreveu essa piada ruim não sabe quais livros faziam as pessoas chorarem em 1994. Mas a estrada pro romance não é simples e limpa, pois Kumi conta pra Aki que o Mike tem namorada. Mas aí a Aki vê o rapaz não namorando com a mina que a Aki achava que era a tal namorada e acredita que o rapaz está disponível e suscetível. E ela nem precisa partir pro ataque, porque o rapaz chega nela bem jeitoso, comentando sobre o livro que ela pegou da biblioteca e sobre um novo filme de fantasia que estrearia naquela mesma semana, um tal de Majestic Princess, que não parece ter relação com Majestic Prince, para os 3 de vocês que sabem o que diabos é Majestic Prince. Ele mostra que tem 2 ingressos pro negócio e a Aki para de ouvir. 剣が2枚.
Claro que ela conclui que ele chamou ela pra sair, e não confirma isso com ele, porque era difícil fazer isso antes da internet, e já sai se aprontando pro encontro inexistente. 早く大人になりたいわね。私、真っ赤なドレスを着るの。 Como você bem sabe, adolescentes não podem usar vestidos vermelhos. É contra a lei, punível por morte. そして、今まで知らなかったいろんなものをこの目で見るんだよ。 Você nem imagina quantos boletos irão agraciar o meu olhar. E as contas! As contas do cartão! Mas chegando no encontro, Gasp! Aki estava enganada! O Mike tinha namorada. Só não era a vadia do cabelo rosa, mas sim a vadia bibliotecária. Aki pede desculpas pelo mal-entendido e fica bem humilhada, mas não se deixa abalar e chama a Kumi pra verem o filme juntas. E o filme é muito bem animado, que coisa. Chegando em casa, a decepção amorosa deixa a nossa heroína tão chateada que ela quase volta pro mundo das drogas. Mas aí ela lembra do Proerd e esquece a doce sedução da nicotina. Bom pra ela. Alguns dias depois... チビじゃない。ずいぶん大きくなったね。一人でここまで来たの？ チビいなくなっちゃったんだ。うん。どこ行ったんだろうね。真っ赤な夕日に飲み込まれて消えちゃったの。はあ？ Amiga, você voltou pras drogas? E o Proerd? Pra fechar, a Aki sutilmente diz pra colega bibliotecária que não vai desistir de roubar o namorado dela. Fim. No segundo episódio, trocamos o foco pra bibliotecária. O nome dela é Saori, por sinal, que, enquanto relaxa perto de uma piscina, tem um estranho sonho. 子供の頃はあんなところにビルなんかなかったよね。うん。 それからあっちの川にもススキがいっぱい生えてたっけ。 Literalmente, era tudo mato. Ao acordar, a Saori começa a se lembrar do passado e vai atrás de um velho diário ilustrado de infância. Nele, a adolescente descobre que ela e suas amigas Aki e Kumi enterraram uma cápsula do tempo quando as três eram crianças? Ué, elas são amigas de infância? Eu não senti isso no episódio 1. Estranho. Enfim, ela contata elas via telefone e pager para irem desenterrar a cápsula do tempo. No caminho, elas também pegam uma Beauty Soldier Shirley Moore de uma máquina de garra. Feito isso, na cápsula do tempo, elas previsivelmente encontram velhos pertences delas de criança, mais um quarto item, que não é de nenhuma das três, uma mini cômoda com 3 gavetas. Saori abre a primeira e encontra um micro buquê de flores, que a faz quase lembrar de uma coisa que ela tinha esquecido. Em seguida, a Kumi abre a segunda gaveta, para consternação da Saori. Nani, Saori? どうせ空っぽだったんだから、そんな怖い顔しなくたっていいじゃん。違うよ。あの子はその引き出しにも何か入れたんだよ。だけど、私たちが忘れてるから入ってるはずのものが見えないんだ、きっと。Proerd é o programa. Resumindo umas cenas bem atmosféricas e bem lentas, as três vão aos poucos se lembrando dessa quarta garota e, por fim, lembram que ela morreu antes do início do ano letivo e a carteira dela ficou vazia o ano inteiro. Agora que todas lembram dela, Saori se sente confiante em abrir a última gaveta, e isso faz o fantasma da finada aparecer. E é a cabelo rosa? Mas ela não estava viva no episódio passado? Talvez seja só uma moça parecida. Enfim, ela agradece por não ser esquecida e finalmente consegue ir pro além alegremente. Fim. Bom, agora que foram todas as sinopses, vou logo contar o negócio que eu tava escondendo. Tanjo Birth, o jogo, é um simulador de artistas. Você joga como um agente de talentos ou diretor ou algo assim e gerencia as atividades de jovens idols, que, além de cantar, também atuam e etc. E sim, estes 2 OVAs são tipo 2 trabalhos delas. Na verdade, isso é revelado bem claramente nas aberturas dos 2 episódios, como estou mostrando agora, mas eu sou meio burro e não me toquei até terminar o segundo OVA e pesquisar mais sobre o jogo. É meio estranho avaliar um OVA sob essas circunstâncias. Seria tipo julgar os 2 OVAs de Shirobako sem ter visto Shirobako. Pra quem não sabe, Shirobako é um anime sobre produção de anime, e os OVAs são os primeiros episódios de 2 animes fictícios que eles produzem durante o anime real. Por sinal, assistam Shirobako, é muito bom. Enfim...
Em vias gerais, antes de eu saber disso, eu gostei bastante do primeiro OVA. Achei um drama adolescente básico, porém bem executado e cheio de vida. Bem genuíno, bem dirigido, passa voando. O segundo eu gostei um pouco menos. A história não é ruim, mas a execução é arrastada e ele só me deixou entediado. E fora do enredo, os dois são OVAs bem bonitos. Apesar desse hippie que eu tenho ser meio feinho, as cores estão estranhas. Bem produzidos e com uma excelente trilha sonora. Mas depois que eu aprendi que elas são só essas produções dentro da produção, isso tirou muito da magia deles pra mim, que nunca joguei esses jogos, sabe? Quase me fez sentir traído por ter sentido uma coisa pelo primeiro. Bom, derradeiramente, Tanjiro é uma recomendação meio difícil por causa disso, mas se bateu a curiosidade, e isso não me incomodar tanto quanto me incomodou, definitivamente não são OVAs de baixa qualidade. No mínimo, são um experimento divertido. Continuando a explicação da introdução, os jogos da série Sotsugyo são simuladores de criação de alunas. Você é o professor da classe delas e tem que guiá-las pelo ano letivo para ditar quais serão seus futuros pós-formatura, o que inclui tanto aconselhamento acadêmico quanto pessoal. Ao que parece, no Japão, esses jogos são considerados bem influentes, com o titã dos date sims Tokimeki Memorial devendo muita inspiração a ele. O OVA dele teve 2 episódios, saiu em 1995 e foi uma coprodução da Animate Film com o estúdio Fantasia. E antes de começarmos a sinopse, eu só quero dar um... não sei se salve é a palavra certa, mas basicamente, o primeiro vídeo a me ensinar mais sobre Sotsugyo e Tanjiro também, antes de eu escrever esse vídeo aqui, foi este vídeo sobre o porte do jogo pro WonderSwan do youtuber gringo Yannick Magnan. Parte da série Swan Song dele, onde ele cobre todos os jogos do WonderSwan. Foi um vídeo bem instrutivo e detalhado, eu aprendi bastante. Esse Swan Song é um projeto bem bacana de um cara que, diferente do resto da youtubersfera gamer gringa, sabe japonês e tem conhecimento da cultura, então não julga os jogos só com base em vibes, e eu fico triste dele ter tão poucas visualizações. Então, se interessar vocês, deem uma passada lá, digam que fui eu que mandei. Enfim, com essa propaganda não patrocinada fora do caminho, a OVA. Sei que vai ser surpreendente aprender isso, mas este OVA gira em torno de uma formatura. Eu sei! Nossas 5 protagonistas são estas 5 moças. Cabelo curto, Maria Chiquinhas, óculos, Rika e moto. 5 adolescentes que estão em suas últimas semanas do ensino médio, tão perto de conseguir aquele diploma. 気にすんなよマミ。大学が全てじゃねえさ。でもマミちゃん短大行きたいもん。 Eu sempre sonhei em me drogar diariamente em festas cheias de jovens adultos com cérebro de criança, com sertanejo ruim tocando alto no fundo. Para celebrar a formatura, as 5 decidem viajar para uma fonte termal e partem para fazerem seus preparativos. E é quando a mãe da Maria Chiquinhas manda a real, que ela e as amigas provavelmente vão se ver cada vez menos após irem para a faculdade, o que deixa a adolescente tristíssima. Aí vemos essa transição de cena... Ora, se não é Kaoru Wada, reproduzindo a trilha sonora de Inuyasha pela enésima vez. Antes da existência de Inuyasha. Isso não é uma crítica. Eu adoro o Kaoru Wada reproduzindo a trilha sonora de Inuyasha. Eu espero que ele faça isso pra todos sempre. Voltando. No trem a caminho das termas, Maria Chiquinhas desce numa estação para comprar almoço e acaba se distraindo e comendo 5 marmitas, perdendo o trem e preocupando muito suas amigas. Eu dormi na praça! Esse é um momento extremamente de época pro OVA. Se isso passasse hoje em dia, celulares resolveriam tudo. Mas como é 1995, elas tentam apelar pro pager dela. Ah, pagers. Instanto. Eu gosto da Rika. Enfim, a Maria Chiquinha é acolhida por um velho cuidador de uma velha estação de trem, raramente usada. Ela compartilha com ele suas mágoas e ele consegue animá-la comparando tudo com a própria situação dele. Esses são os últimos dias dele na estação. Ele também está para se formar, por assim dizer, e não vai mais ver os clientes regulares e colegas de trabalho que passou a ver como família com o passar dos anos.
mas não está deprimido, porque sabe que as memórias e sentimentos que eles criaram e compartilharam serão eternas. É um jeito muito meigo de passar essa mensagem, porque não fica preso só à escola. Nós temos muitas despedidas na vida, muitas formaturas. Olha, eles tinham que enfiar o título do jogo em algum lugar. Mas elas não são o fim do mundo. A vida continua e tem ainda mais coisas boas pra acontecer antes da próxima. E agora que o anime expressou uma mensagem tão bonita e madura, as adolescentes chegam nas termas e ficam peladas por 4 minutos, fim do OVA 1. No segundo episódio, voltamos à escola, mas ainda perto da formatura, e o nosso foco vai pra Rika, que está perdida em pensamentos. Seu pai rico, dono de empresa rica, resolve sugerir/forçar a ela um casamento arranjado com o presidente rico de uma grande e rica empresa aí. E ela, que não tem nenhum sonho ou objetivo em particular para o futuro, fica meio perdida. Digo, já que ela não tem planos, seria ela moralmente obrigada a aceitar? Seria ela uma completa vagabunda se resolvesse só ficar à toa? Por sinal, as amigas dela, que resolvem investigar o sujeito só por garantia, não ajudam muito. こんなすごいビルの中の人のところにお嫁に行くのがなんで嫌なの? Se tem uma coisa que eu aprendi nesta vida, é que casamento é pro dinheiro, amor é pro amante. Ah, e também tem uma subtrama paralela com a moto, que enfia na cabeça que vai desistir de suas ambições de ser piloto profissional de corridas para assumir o negócio do pai, que está mal de saúde. Ela tem uma resolução meio abreviada, mas ainda bem meiga. ま、おめえの人生だ。おめえの好きにすりゃいいんだが、やってもみねえで尻尾巻くのは好かねえな。親父。 A Cabelo Curto tem uma trama parecida com o negócio da família com o pai dela, mas essa mal chega a ter uma resolução, então vamos pular ela. Voltando pra Rika, o prometido dela, que é um jovem atraente, a chama para dar uma volta e conversa sobre como ele esteve na mesma situação que ela nessa idade. Não tendo certeza do que queria da vida ao mesmo tempo que tinha uma opção segura e confortável. Mas após conhecer um grande amigo, abre e fecha aspas, passou a refletir sobre si mesmo, finalmente concluindo que 自分が何をしたいのか考えて悩んでみる。そういう経験もあなたにとって決して無駄ではないと僕は思いますよ。 OVA, como você ousa ter tantas mensagens boas? Isso parece certo pra você? Fechando, Rika decide viajar e se conhecer melhor antes de decidir o que quer fazer a seguir, e fechamos com as 5 seguindo seus caminhos separados rumo aos seus futuros. Fim. OVA de qualidade, viu? Sabe, histórias de formatura são extremamente numerosas na cultura pop japonesa e geralmente bem repetitivas e vazias. Aquela velha coisa do adeus meus dias perfeitos de juventude, guardarei com carinho as cerejeiras daquele dia e daqui pra frente a vida de salaryman e sofrimento eterno. E, bom, esta também é isso, mas consegue passar boas mensagens no caminho. O primeiro OVA em particular me surpreendeu com isso. Mesmo sendo o mais fraco dos dois, eu amo a mensagem dele de que, não, a formatura no ensino médio não é o fim, é um fim. De vários fins que a gente tem e nunca para de ter. Queria que mais mídias japonesas expressassem isso. Aliás, queria que o mundo inteiro expressasse isso. As meninas do nosso elenco são bem agradáveis, apesar de não se destacarem muito de um mar de arquétipos parecidos, e a vibe da coisa toda é boa. Acho que essa é a palavra-chave para Sotsugyo. Agradável, mas no bom sentido. E de quebra, é muito bonito. Lindos designs e animação e, bem, Kaoruada na música, o que mais posso dizer? Se você gosta de Slice of Life, é uma recomendação bem fácil. É um exemplo de qualidade, mesmo que não revolucionário, do gênero, e sinto que nada mais precisa ser dito. Só pra fechar, é engraçado como a Rika parece tão mais velha que as outras meninas. Nas cenas da escola, fica a impressão de que ela é a mãe de alguém que resolveu usar o uniforme escolar da filha pra zoar. Diferente do resto desse vídeo, estes OVAs são um negócio exclusivo de OVA mesmo. Não tem nenhum jogo equivalente ou cenário extra em alguns dos jogos, nem nada assim. Eu não achei nenhuma informação específica sobre ele. Alguém, em algum momento, por algum motivo, resolveu pegar as meninas de Sotsugyo e fazer um universo alternativo se passando em uma terra alternativa em que elas são uma unidade secreta de pilotos de robôs gigantes que protegem uma cidade simultaneamente antiquada e contemporânea. É disso que se trata. São 2 OVAs com o mesmo diretor de Sotsugyo, mas várias mudanças em outras áreas, como o design de personagem.
Sem mais delongas, a sinopse, eu acho. Como eu disse, é um universo alternativo. Aqui tem robôs gigantes. E tal como Pet Labor, tem criminosos que cometem crimes com esses robôs gigantes. E policiais que os impedem com seus próprios robôs gigantes. Só que aqui, esses policiais são incompetentes. Digo, eles também são em Pet Labor, mas aqui eles são mais. O que convida outras entidades a exercerem justiça com as próprias mãos. Nesta realidade, Maria Chiquinha, Cabelo Curto e Moto são cidadãs normais que, secretamente, pilotam robôs ninja produzidos pela Oculus e pela Rika, o esquadrão Sailor Victory. Aliás, aqui os uniformes escolares que as meninas usavam em Sotsugyo são os uniformes do esquadrão. Porque sim. O primeiro episódio existe para mostrar essa premissa básica. Um ladrão rouba um banco e Sailor Victory precisa impedi-lo em sua primeira missão, com as garotas cometendo altas trapalhadas no processo porque este é um OVA paródia, tecnicamente. Uma das coisas introduzidas aqui é que a Maria Chiquinha é uma piloto tão ruim que fizeram um androide clone dela para pilotar o robô. Ela será importante no próximo episódio. Mais ou menos. Enfim, no fim, elas vencem e salvam o dia e fazem os policiais de shortinho da cidade parecerem otários. Fim do episódio. No segundo episódio, a polícia resolve contratar uma abre e fecha aspas bruxa para fazer um teatrinho de vencer Sailor Victory e depois ser vencida pela polícia para dar mais moral para a polícia. Enquanto isso, nossas heroínas repetem várias vezes, quase que pra câmera, que a Maria Chiquinha Android não é humana e, portanto, poderia ser reconstruída se fosse destruída, o que faz parecer que isso terá esse grande payoff no final e... tem, mais ou menos, mas não muito. Não vale a pena entrar em detalhes, é inútil. Mas quanto ao episódio em si, de fato a bruxa vence o trio com facilidade com seus poderes, mas ela trai a polícia de última hora, o que faz o nosso esquadrão se reagrupar e executar um plano para vencê-la. O dia é salvo, elas vão pra piscina, fim do OVA. Eu não quis fazer um passo a passo aqui porque este OVA, 1, não se leva nem um pouco a sério, então eu também não devo, e 2, é bem direto. Tem mais coisa que isso aí que eu descrevi, mas nada muito importante. O objetivo aqui foi só fazer uma clássica aventura de robôs gigantes, só que um pouco mais autoconsciente dessa vez, zombando das típicas convenções do gênero enquanto respeita as mesmas. Sabe, paródia. E... é ok. É totalmente ok. É a coisa mais 6,5 de 10 que existe na face da Terra. O enredo e as personagens são propositalmente nada, as batidas da história são propositalmente nada, e o humor é ocasionalmente bom. Ri menos do que eu queria, mas eu ri, então acho que ele cumpre sua missão. E é bonito, não é aquela coisa uau, mas é bem bonito. E Kaoru Wada continua aqui, então a trilha sonora é ótima. Ele não faz nada de muito errado, mas esse é o problema, ele só meio que existe, sabe? Você vê ele e ele evapora do seu cérebro no instante em que tudo acaba. Francamente, o problema dele é que ele não precisava ser 2 OVAs de 25 minutos cada. Ele realmente devia ter sido só, tipo, 1 ou 2 animaçõezinhas extras de 10 minutos lançadas com o OVA, ou alguma coisa assim. Dito tudo isso, ele é fascinante simplesmente por existir. Primeiro que é o tipo de coisa que só nos anos 90 mesmo, financiar 4 OVAs pra um date sim e 2 deles serem paródias de um gênero totalmente diferente. E o segundo que mostra que as garotas de Sotsugyo tinham essa moral na década de 90, o que é super interessante pra gente. Digo, imagino que, assim como eu, pouquíssimos de vocês sequer sabiam desses jogos antes deste vídeo, sabe? E assim, são 3 robôs ninja que se teletransportam num furacão de pétalas de cerejeira, um deles tem uma broca que vira uma shuriken que vira as ombreiras dele, e tudo enquanto zombam da cara da polícia, então... não, definitivamente não é de todo o mal. Acima de tudo, é uma recomendação muito fácil para os viciados em mecha. Eu conheço vocês, vocês já viram e gostaram de coisa pior, então, o que vocês têm a perder? Eu falo isso com carinho, tá? Kekkon Marriage, tradução casamento, foi um spin-off da série Sotsugyo. Dessa vez, sim, um simulador de namoro normal. Com você jogando como um salaryman e as 5 garotas de Sotsugyo, agora adultas, sendo 5 profissionais do mundo corporativo que você deve cortejar e, por fim, se casar. Bom, com um asterisco, eu não tenho muita certeza se elas são as mesmas garotas de Sotsugyo.
Elas têm os mesmos nomes e as mesmas seiyus, mas o design de personagem mudou de mãos e ficou radicalmente diferente. E as personalidades delas também mudaram um pouco. Pra não falar que poucas delas tinham aspirações de virarem mulheres de negócios e todas viraram. Mas vai saber, a vida toma uns rumos estranhos, né? Enfim, isso não é importante. Rendeu um OVA de 2 episódios em 1996, este produzido por esta lista de estúdios, e vamos a ele. É o que eu quero dizer, mas dar sinopses desses OVAs é francamente difícil, porque ele é tão perdido. Em vias gerais, no primeiro OVA, uma das garotas ajuda forçadamente a Oculus a arranjar um pretendente, porque ela é solteirona e isso é um crime. A moça tenta métodos mais formais, tipo encontros arranjados via telefone, o antepassado dos aplicativos de namoro, que não funcionam, e no fim, a própria Oculus consegue arranjar um boy com a estratégia clássica do esbarrar um no outro na rua, um clássico dos romances. No segundo, todas as meninas têm seus pretendentes e casamentos planejados, todas as 5 juntas, a vida é coincidente assim, menos a Moto, e todas resolvem servir de cupido dela com esse colega de trabalho dela que parece ter 14 anos, mas tem 25. Ela não é particularmente afim dele. No fim, ele pede ela em casamento e ela aceita, e final feliz, todo mundo ri, hahaha, casamento é tão bom. Mas também, entre esses eventos, vemos alguns pedaços das vidas amorosas das outras, que estão todas ligadas a estes 5 rapazes, que são tipo o equivalente das meninas. Literalmente. Falamos mais deles depois. E, em adição a isso, o OVA também conta com os trechos com chibis dos personagens, meio que explicando como funciona casamento. Não como funciona a vida de casamento, mas como funciona o processo de chegar ao casamento. Tipo, em quais ambientes a maioria dos casais se conhece, os principais motivos para se casar, formas modernas de se conhecer pretendentes, presentes ideais para dar e como, enfim, pedir a mulher em casamento. Mulheres não pedem homens em casamento, porque o homem hétero médio tem um ego frágil demais para isso, especialmente em 1996. São sessões bem ironicamente engraçadas por 2 motivos. O primeiro é só a diferença cultural mesmo. Para um brasileiro como eu, a noção do OVA de que um único date com uma pessoa é o bastante para saber se você quer passar o resto da vida com ela é difícil de levar a sério, vamos por assim. Enfim, o motivo 2 é só que é uma explicação tão infantil, tanto em conteúdo quanto em visual. Estamos ensinando crianças coisas tipo: pessoas escolhem se casar porque gostam de ficar com quem amam. Uau, que bom que eu aluguei este VHS em 1996 pra me ensinar isso. Isso à parte... OVA ruim. É tão estranho vir do Sotsugyo pra ele. Lá, claramente tiveram esse cuidado pra fazer as dúvidas e reflexões das garotas serem genuínas, pra fazer elas serem genuínas. Aqui é só, opa, a gente tem que casar, a vida é só pra isso. Não temos outros assuntos além disso. E nem precisa ser com um cara que você ama, é só ele ser minimamente passável. Afinal de contas, casamento é o propósito, é a linha de chegada, é o ápice. Marido, marido, marido. Tudo que individualizava elas antes foi completamente extraído, transformando todas em caricaturas saídas direto de uma comédia romântica péssima. E agora que todas, menos a Moto, têm cores de cabelo normal, eu mal consigo diferenciar elas. Além disso, as histórias contadas são bestas, nenhum dos casais apresentados tem química, o humor é ruim, é tudo ruim, é ruim, eu não sei o que acrescentar. E falando em tudo ser ruim, a animação é a pior dos OVAs até agora, estando estritamente no nível de um anime de TV e olhe lá. E a trilha sonora, apesar de não ser ruim, claramente foi arrancada direto dos jogos, com trilhas começando e terminando em pontos aleatórios, porque essas músicas não foram compostas para ter começo, meio e fim. Kaoru Wada deixou saudades bem rápido. Sei lá, o que mais dá para acrescentar? É um bagulho ruim, evite. Ou talvez veja com amigos pra zoar, mas provavelmente evite. É isso, próximo. Ojo-sama Sou Samo, que traduz pra algo tipo Setor de Investigação das Madames, é, sim, você adivinhou, outro spin-off de Sotsugyo, mas esse de um gênero bem diferente dos outros. Investigação. O jogo. O OVA é outra vibe.
Ele se passa no mesmo universo de Sotsugyo, olha as garotas de lá fazendo uma aparição especial no começo do OVA, mas com um elenco totalmente novo. Nossas heroínas sendo 5 adolescentes ultra ricas. Esse só teve um OVA de 30 minutinhos, então não tenho tanto a dizer sobre ele, mas vamos à sinopse mesmo assim. O OVA já começa com o pé direito. O direito é o certo, né? Enfim, ele começa bem, com nossas 5 protagonistas ricaças chegando uma após a outra na escola, com cada uma tentando superar a outra na escala da chegada, culminando em uma sendo escoltada pela polícia. Cada uma também é acompanhada por uma ficha descritiva de personagem, escrita em English. E a dessa aqui é... OVA! Que porra é essa? O English não deixa nada claro, mas pelo que eu entendi, ou existem boatos da avó dela ser filha ilegítima de Adolf Hitler, ou existem boatos da avó dela ter tido um filho ilegítimo com Adolf Hitler. De um jeito ou de outro. OVA! Que porra é essa? Bom, o OVA nunca toca nesse assunto, então vamos tentar fazer que nem ele e só ignorar. A polícia escoltou a última garota pra escola porque eles receberam um VHS ameaçador de 3 mercenários foragidos da prisão, ameaçando matar as 5 por... algum motivo, não fica super claro. Aparentemente eles só odeiam elas por serem podres de ricas, o que é extremamente válido e compreensível. A polícia resolve manter as 3 dentro da escola por segurança, mas elas querem sair, e a potencial descendente de Adolf Hitler arma um esquema para todas fugirem, utilizando suas habilidades de mestra dos disfarces. Imediatamente ao saírem, o pior franco-atirador do mundo começa a atirar nelas e errar seus 5 alvos, mostrando que, a fita era uma ameaça real. As 5 voltam para a escola, mas se veem trancadas lá dentro, com uma bomba relógio. É uma tentativa de assassinato com planos A, B e C, eu respeito isso. Uma das riquinhas tenta desarmar a bomba, porque ela é a riquinha mecânica, enquanto que outra das riquinhas contra-ataca o franco-atirador, porque ela é a riquinha das armas de fogo. Você acharia que ela é descendente de americanos, mas surpreendentemente, não é. No fim, a riquinha mecânica falha em sua tarefa e as 4 fogem com a ajuda da riquinha do Kung Fu. Ao saírem, a riquinha do Kung Fu precisa lutar contra um grandalhão. Uma luta que começa mal pra ela, mas que vira quando ela se desfaz de seus braceletes pesados. Eu peguei a referência. Naruto. Enquanto as outras fazem como Solid Snake e lutam contra uma aeronave, que é derrubado pela riquinha psíquica. No fim, a riquinha psíquica funda um clube de detetives da escola, já que ela e as outras 4 são alvos apetitosos para criminosos. E é revelado também que, na verdade, ela contratou os mercenários vilões do OVA justamente para testar a força do conceito, algo assim. Fim. Eu gostei pra caramba desse OVA, é tudo que faltou em Sailor Victory. A energia sempre no 220, uma história rasa, mas que dá oportunidade para todas as meninas brilharem, vários momentos surpreendentemente extasiantes e excelente senso de humor. Ele também é muito bonito, ignorando os designs de personagem que não me apetecem, e imaginem a minha surpresa ao ver que ele foi animado pelo Gainax e pelo Estúdio 4 Graus Celsius. E também por essa tal de Fai, e dirigido por Akiyuki Shimbo, o cara de Madoka e Monogatari. É sempre fascinante ver as coisas que o Shimbo dirigiu antes dele desenvolver o estilo Shimbo. Dá pra ver um pouco dele, mas é bem mais escondidinho. Em suma, Ojo-sama Sou-Samo é extremamente imbecil do melhor jeito. Eu recomendo muito, só desligar o cérebro e apreciar essa meia horinha de loucura. No mínimo, a cena de luta da riquinha do Kung Fu já faz valer. Mas sério... Que porra foi essa? OVA? E por fim, e bem no último ano da década de 90, o OVA final desta mega série. Era o mundo pós-Angelique. Finalmente todos estavam vendo que dava pra vender essa fórmula de jogos harém pra mulheres também. E Sotsugyo não demorou a subir nesse ringue com este projeto. Infelizmente, o jogo não é uma versão inversa do Sotsugyo normal. Você não joga como uma professora tendo que instruir alunos durante o ano letivo.
Em vez disso, você joga como uma adolescente que, devido a motivos, se envolve com um colégio masculino de adolescentes mais velhos que ela e é um date sim, o resto já deve dar pra imaginar. O jogo só saiu em 1998, mas eu creio que a marca nasceu um pouco antes. Por exemplo, os 5 boys do Kekon Marriage, eram os boys de Sotsugyou-M. Enfim, em 1999, esta subsérie ganhou 2 OVAs, produzidos pela Artland, com o subtítulo Oretachi no Carnivaru, ou Nosso Festival, em tradução livre. Sem mais delongas, vamos conhecer esses boys. E acho que já deu pra notar, mas outro OVA que eu não achei sem legendas, então borrão. O primeiro OVA começa com... Aliás, antes de mais nada, eu já vou avisando que algumas coisas nessa sinopse podem parecer eventos desconexos sem ligação com a trama principal, e isso é porque elas são. O primeiro OVA começa com uma longa cena de um dos boys dormindo e outro boy acordando ele. Nessas cenas, aparecem estas fichas de personagem de cada um, escritas em inglês mesmo, e que são escritas direitinho, um milagre para essa década. Mas eu gosto como não colocam tipo sanguíneo, mas sim um tipo sanguíneo, sugerindo que esses rapazes todos têm múltiplos tipos sanguíneos. Logo, de acordo com a lógica japonesa, todos têm múltiplas personalidades. Inovador. Após isso, conhecemos mais dos boys do refeitório. Aliás, vou logo dar os nomes deles: Mechinha, Óculos, Infantil, Cabeludo e Esporte. Por sinal, nessa cena, o Esporte está com a regata do Hieru Yui, e eu acho isso engraçado. E aparentemente o Cabeludo tem um complexo alimentar. Ele passa mal perto de comidas gordurosas e só toma chá de café da manhã, porque ele trabalha como modelo. Isso é mostrado pra nós como sendo fofo e engraçadinho. Anos 90. Depois de sermos apresentados a esses aspectos únicos de cada um, trocamos de anime e vamos pra Utena, pois acompanhamos uma reunião com o presidente do conselho estudantil. Aqui, essa galera está decidindo o que a escola vai fazer para o festival cultural que precederá a formatura dos estudantes. 聞いてください。私に考えがあるのです。 Ai, lá vem. É Cats, não é? Não. É Cats, sim. Não é Cats. E eles querem muito os boys principais para fazê-lo. Depois voltamos para mais cenas introdutórias de aspectos de cada personagem. Mechinha resolve dar uma volta de moto para mostrar como ele é descolado e rebelde, o que deixa o Infantil triste, porque ele tem queerbaiting com o Mechinha. E para se consolar, o Infantil resolve jogar um game. Sotsugyou-M. Eu adoro quando animes fazem isso, mas é tão confuso também. Essa cena também me fez notar que mudaram radicalmente os designs dos personagens pro OVA, para modernizar eles. Você acharia que eu teria notado isso antes, mas eu não ligo bastante para esses personagens para isso registrar. Além disso, Infantil, o que diabos você tá fazendo? É uma visual novel! Algo me diz que enfiaram a visual novel nessa cena de última hora. Enfim, Esportes joga uma partida de basquete e... eu adoro isso. A gente não tem orçamento para animar uma partida de basquete. Imaginem ela nas suas cabeças. E por fim, o Óculos alimenta uns gatos e encara um outro gato por um tempo desconfortavelmente longo. Como deu pra ver pelos clipes usados até aqui, esse OVA fica tocando as image songs desses personagens no fundo o tempo todo, sem parar. É menos um OVA e mais um conjunto completamente diferente de letras, um AMV. Com umas musiquinhas bem ruins. 演劇部部長ウグイス谷雪之丞か É uma ideia fabulosa, e com ela, finalmente concluirei o meu projeto de transformar o meu rosto em uma banana! Os nossos 5 boys são convidados para ir jantar na mansão do presidente Rosa de Versalhes. Só que não era um jantar, era uma cilada para prender os 5 rapazes num buraco e fazê-los passar fome até eles concordarem em participar daquela peça de teatro. Por sinal, eu adoro como o primeiro OVA termina aqui com esse nível de tensão, tipo, será que nossos heróis serão forçados a participar de uma peça escolar? Não percam a continuação! Enfim, previsivelmente, eles cedem e aceitam fazer tal peça. E só pra constar, nunca fica totalmente claro
qual era o objetivo exato do Rosa de Versalhes com isso tudo. Acho que dá pra subentender que ele queria se aproveitar da popularidade dos 5 com as mulheres pra trazer mais prestígio pra escola, sei lá. Na verdade, esse segundo OVA vira uma quase paródia da indústria de idols, com os rapazes tendo que matar aula pra fazer ensaios longos e cansativos dentro de um curto prazo. De onde será que veio a ideia, não é mesmo? 私は今から話題のスーパー高校生通称 3A の5人組というグループを直撃取材します。あー、ご覧ください、この人気。やめろSenhor, eles mataram os jornalistas. Ótimo! ダメだ。 Por mais que eu mexa no meu cabelo, isso não faz os meus mamilos voltarem. 勉強しか脳のないやつかと思っていたらそんなことなかったようだ。僕はただ高木くんのあの演技に応えたいと思った。ただそれだけです。俺はお前が気に入った。そのガッツが。 Valeu! Mas por que é que a gente tá no céu? Enfim, chegando perto do dia da apresentação, o Mechinha desiste de tudo e foge de moto, todo mundo fica tenso, tem a montagem mais arrastada da história. Sério, tem uns punts aqui que chegam em 15 segundos, é absurdo. E no fim ele resolve voltar e eles apresentam a peça e é um sucesso, fim. Ok, esse foi bem ruim, mas foi um ruim bem mais divertido do que o Kekon, nem se compara. O enredo é ridículo e mal existe, mas eu gosto como esses personagens rasos, sem carisma, levam eles 100% a sério. Cria uma atmosfera muito surreal na coisa toda. E até dá a impressão de que os produtores reconhecem isso, porque tem momentos tipo este aqui, salpicados pela coisa. Sugere muito, sabe? A animação é tão ruim que fica um pouco engraçada. É um completo slideshow com mínimo movimento, todas as falas dos personagens parecem que tem um atraso de 2 segundos para preencher mais tempo, e qualquer cena minimamente complicada no roteiro é executada do jeito mais barato possível. Como aquele jogo de basquete, ou quando o Mechinha sai pra andar de moto por uma estrada completamente vazia. Aliás, essa sequência da moto no final é quando o OVA para de fingir, na real. A gente só quer fazer propaganda da image song do personagem mesmo, a gente não liga pro resto. Meu momento favorito dela é quando o Mechinha tem um flashback pra briga que ele teve com os amigos, e o flashback é só um único quadro do personagem com a boca mexendo por 10 segundos inteiros e fim do flashback. Parece até uma paródia de flashbacks, é tão bom! Ou melhor dizendo, é tão horrível que dá a volta. Isso resume Sotsugyou M, é tão ruim que dá a volta e fica meio incrível. Se estiver no humor pra esse tipo de coisa, recomendadíssimo. E com isso, concluímos nossa viagem pelos OVAs da série Sotsugyou. E aqui aprendemos... nada. Ok, não é bem isso. Vendo esses OVAs em sequência, eu achei fascinante como eles ilustram bem o mercado de anime dos anos 90 como um todo. Experimentais, com tons diversos, sem medo de tentar algo mais arriscado do que simplesmente adaptar o jogo em questão. E também é interessante ver as tendências evoluindo com eles. Começando com simples slice of life, passando por ação comédia e terminando com um harém inverso ainda mais descaradamente comercial que o primeiro. Até os traços de cada um mostram essa viagem pelo tempo, é super fascinante. E é por isso que eu gosto dessa série, porque OVAs dos anos 90 são interessantes assim. Enfim, nos vemos num próximo volume, que não será outra edição especial. Talvez. Falou! Olha isso aqui, é a lista dos apoiadores. Com esse pessoal, o canal vai ficar mais incrível. E se você quiser ser um apoiador também, fácil demais. Vai no link que tem na descrição. お兄さん、私と付き合ってね。俺は女と別れたばかりなんだ。かっこいいね。そう。だ
don't like his scene script.